que um chefe de cozinha criando um prato premiado tem em comum com um químico do boticário formulando um novo perfume de sucesso? O que Steve Jobs fez com o iPhone que ninguém tinha feito antes? E a pergunta mais importante: o que tudo isso tem a ver com você se tornar um gênio? Se você acha que para se tornar um gênio precisa nascer superdotado ou ter um QI de 200 ou algo do gênero, calma aí que eu vou tentar te explicar um conceito que pode te ajudar a se destacar no meio de tantas pessoas talentosas. E só para deixar bem claro aqui, eu não sou nenhum tipo de gênio ou algo do gênero. Sou alguém que aprendeu um pouco disso nos últimos anos e queria compartilhar aqui. Tanto para o meu próprio autoconhecimento, né, para eu poder aprender um pouco melhor, afinal, quando você ensina outros, você aprende um pouco melhor, quanto para testar, né, pedir opiniões, ver se realmente as pessoas gostariam de ouvir um pouco mais disso, porque isso é uma coisa que me anima, né, várias áreas de conhecimento assim me animam a conhecer um pouco mais e compartilhar um pouco também pode ajudar outras pessoas, então, quem sabe. Então, eu vou simplificar um pouquinho desse conceito de uma forma que vocês consigam entender um pouquinho melhor, tá? Então, imagine que o conhecimento fossem montanhas. Então, nesse exemplo aqui, teremos dois tipos de montanhas, tá? Esse tipo de montanha aqui, que é uma montanha um pouco mais alta, tá? A ponta é bem fina, certo? A base não é tão grande assim, mas é uma montanha, tá? Essa montanha aqui é. Imagine que são aquelas pessoas que passam a vida inteira aprendendo sobre uma determinada matéria, né? O objetivo delas é chegar no topo dessa montanha aqui, dessa montanha e ser o mais alto possível, certo? Então elas vão se aprofundar muito numa área específica. Então vai chegar lá e vai aprender tudo o que pode sobre, não sei, programação ou talvez vai aprender tudo o que pode sobre marketing, certo? E vai se especializar nisso, ok? Então, esse tipo de pessoa aqui, ela vai ser uma especialista, tá? Especialista, certinho? Esse especialista, ele não sabe muito sobre outras áreas, certo? E temos outro tipo de montanha também, tá? Só que essa montanha aqui, ela não é tão alta como a outra. Só que a base dela é muito mais larga, tá? É muito mais larga. Esse tipo de pessoa aqui, ela prefere não se especializar. Ela prefere conhecer várias coisas sobre muitos tópicos de conhecimento. Ok? Então ele vai aprender sobre programação, aprender sobre marketing, vai aprender sobre administração, vai aprender um pouquinho sobre leis, vai aprender um pouquinho sobre física, vai aprender um pouquinho sobre tudo o que tem interesse, tudo que fizer sentido, né? Em complementando essa área profissional da pessoa. Claro, ela não vai chegar a se aprofundar tanto quanto a outra pessoa, ok? Ela vai conseguir ter uma adaptabilidade um pouquinho maior, porque vai ter várias e várias áreas de conhecimento. Aí você me diz, isso não é ruim? Porque a pessoa não vai conseguir um emprego muito específico, então talvez não consiga uma área que se encaixe perfeito com ela. E sim, para esse caso, né, se for pegar um emprego comum, com certeza isso é ruim, tá? Mas isso dá possibilidade de outras maneiras, certo? Para exemplificar um pouquinho melhor também, eu vou estar fazendo um gráficozinho aqui bem simples, tá? Então, basicamente, imagine que esse lado aqui é a profundidade do conhecimento e esse lado aqui é, a, é as áreas, né? Digamos que aqui é uma área, 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 aqui é uma área. O especialista até pode ter um pouquinho sobre outras áreas, né? Afinal, qualquer área é uma junção de outras áreas, então ele vai conhecendo um pouquinho sobre outras áreas, tá? Então, cada um desses pontinhos é uma área, certo? E aqui é o quão isso é aprofundado, tá? Que é quão aprofundado isso aqui é. Esse verde aqui, a montanha é um pouco mais larga, chamamos eles de generalistas, tá? Generalista. Então, generalista. Certinho? Por ele ter essa capacidade melhor de se adaptar, ele consegue fazer o que o especialista não faz.
certo? Deixa eu desenhar aqui de novo. Então, o especialista, ele vai chegar um pouquinho mais longe aqui, só que ele vai ter uma base um pouquinho menor, né? Vai chegar um pouquinho mais longe aqui, certo? O generalista, vendo que o especialista já tem uma vantagem maior, principalmente no início, né? Por se especializar em algo, ele pode acabar querendo também, né, se especializar. Isso não é ruim, né? Só que o generalista, ele pode se especializar com algo a mais, algo diferenciado. De vez de ir pelos caminhos comuns, né, desse verde, ele pode juntar duas áreas de conhecimento que ele tem, juntar essas duas áreas e fazer algo diferente, uma especialização que somente ele conseguiria ter, tá? Porque é uma área totalmente diferente, que ele só tem por conta da base que ele tem. Então, basicamente, fazer uma base aqui, ó, ele vai juntando, é uma, é uma parte de conhecimento que somente ele tem pela base de conhecimento bem ampla que ele tem. Afinal, não tem como ter uma montanha. Quanto maior a montanha, tá? Maior o pico da montanha, maior vai ser a sua base, certo? Não tem como ter uma montanha muito íngreme, muito fina, muito grande no topo, você não tem uma base muito grande também. Quanto mais alta for, maior vai ser a base. Tipo, quanto mais alta e maior for a ponta, maior tem que ser a base, certo? E o generalista consegue fazer isso, afinal ele tem uma base diferenciada, tem uma base maior que os outros, então ele consegue se diferenciar, fazer uma montanha tão grande quanto o especialista, não porque a montanha é maior ou ela é melhor, mas porque ela é diferente. Ela está entre áreas que os especialistas não conseguiriam por si só. Isso acaba criando outras áreas, isso acaba criando a inovação em si. Quer ver um exemplo? Pensando em esporte, né? Vamos pensar em futebol. Temos no campo, né, os jogadores que sua maior parte das vezes são especialistas, né? Um é bom de fazer dribles, o outro é bom como goleiro, somente como goleiro, o outro é bom como atacante. Claro que temos alguns generalistas dentro do campo também, né? Que são bons em várias áreas, mas temos, a maioria das vezes, especialistas, certo? E, bom, temos o treinador, o técnico, que ele por si só, ele não sabe fazer, ele não é tão genial quanto os jogadores do campo na parte física. Mas, por si só, ele é generalista. Porque ele sabe um pouquinho de tática, sabe um pouquinho de psicologia, sabe de preparação física, sabe de gestão de pessoas, né? Então, realmente, tem essa disparidade em vários conceitos. Não precisa se manter somente em empresas corporativas, escritórios e tudo mais. Pensa um pouquinho, talvez em governos também, né? Qualquer esporte, né? Eu usei exemplo futebol, mas qualquer esporte você pode aplicar isso. Também cantores, artistas, certo? Van Gogh, por exemplo. Van Gogh era um generalista, ele tentou vários estilos de artes até conseguir o seu estilo próprio, né? Inclusive ele acabou até morrendo sem ter o reconhecimento em vida. Só vai ter o reconhecimento das suas obras depois de sua morte. E isso porque ele tentou muito em vários estilos de artes até conseguir o seu próprio. E o mais incrível é que isso não é só uma metáfora, é biologia. Toda vez que você aprende algo novo, seus neurônios criam novas conexões. Quando você aprende sobre duas áreas diferentes, digamos programação e música, seu cérebro tem a chance de criar uma ponte entre eles, uma conexão que pouquíssimas pessoas no mundo têm. E é nessas pontes, nessas conexões raras que a inovação acontece. E ser um generalista, cada vez que você aprende mais coisas diversas, te ajuda até a conhecer novas coisas. Cada vez que você aprende uma coisa nova, as próximas coisas ficam mais fáceis. Você já ouviu falar quando você é alguém que sabe várias línguas, né, um poliglota, falou que a cada língua que ele aprende, fica mais fácil de aprender a próxima, porque as línguas têm relação. Elas parecem muito com as outras. Claro, tem uma exceção aqui ou ali que são completamente diferentes, mas as línguas são tecnicamente bem parecidas, certo? Enquanto mais você aprende, mais fácil fica de aprender as próximas línguas.
A mesma coisa sobre qualquer conceito. Quer ver um exemplo bom? Eu sempre fui de exatas, né? Sempre fui uma pessoa que gostava bastante de matemática na escola, inclusive no novo ensino médio, né? Foi esse o lado que eu escolhi, tudo mais, e simplesmente me deu vontade de fazer marketing, né? Então fui fazer um técnico de marketing. E para um conceito lá dentro de marketing, que era sobre a mais ou menos psicologia do marketing, né? Para saber um pouco mais sobre os consumidores, no caso a pirâmide de Maslow, eu acabei por criar um conceito que está muito interligado com a parte de exatas, para o meu próprio raciocínio, porque isso funcionaria melhor para mim. Então, na minha cabeça, eu criei uma formulazinha para conseguir entender a motivação das pessoas e o resultado dessa motivação. Então, tem a pirâmide de Maslow, né? A pirâmide de Maslow tem 5 partes, assim, que tenta explicar qual a motivação das pessoas fazer cada coisa, né? O que leva as pessoas a fazer cada coisa. Então temos a parte fisiológica, temos a parte de segurança, temos a parte social e algumas outras, né? E aí eu pensei o seguinte, e se eu fizesse uma fórmula matemática para conseguir me fazer entender um pouquinho melhor? Então, dependendo qual etapa da pirâmide de Maslow a motivação da pessoa tá fazendo uma ação, a ação específica, a ação no caso, a pessoa específica, né? Porque a pessoa tem gostos, tem vontades diferentes, né? Tem experiências diferentes, principalmente, mais o ambiente. E esse é a soma desses três, né? Acaba gerando um produto, uma ação, output, se você quiser dizer assim, completamente diferente também, certo? Então, dou a entender um pouco melhor como funciona essa parte do marketing. Para exemplificar um pouquinho melhor, então imagine o seguinte: imagine que os seus neurônios formem um quebra-cabeça, onde cada neurônio seja uma peça em si. E quando você junta todas elas, forma uma imagem, né? Só que agora pensa que essa imagem você consegue tirar uma peça e trocar por outra sem exatamente mudar a imagem inteira. Você consegue substituir esta peça por alguma que faça mais sentido para você, onde a imagem final faça mais sentido para você, sem necessariamente aquela imagem estar errada, entende? E um conceito que tem muito a ver com o generalista é a superdotação. Afinal, os dois se beneficiam de conhecer de várias e várias áreas, e fazer ligações dentro do cérebro é uma coisa comum, certo? Não estou falando que você precisa ser um superdotado para ser um generalista, mas que você consegue estar simulando uma parte do que é ser um superdotado, ter uma capacidade, né, uma alta capacidade, simplesmente tentando conectar tudo que você conhece para resolver problemas que você não saberia resolver apenas com uma área. E é assim que, na minha visão, você consegue se tornar um gênio. Não é simplesmente criando algo revolucionário do nada, é aprendendo poucas coisas em várias e várias áreas. Não necessariamente você pode sim se aprofundar em alguma área específica, né? É até melhor se você conseguir se aprofundar em uma área específica, mas tentando diversificar, né? Não segue somente o que te ensinarem, tenta aprender outras coisas de outras áreas, né? Você está fazendo a faculdade de uma coisa, tenta aprender um pouquinho sobre a outra, né? E vai misturando isso. Dessa forma você vai acabar criando algumas fórmulas, algumas misturas que outras pessoas não fizeram, e assim você consegue criar inovações super, ultra, mega legais e que realmente conseguem ter uma relevância muito grande. Nada nesse mundo é criado do zero, tudo é uma junção de várias outras coisas pequenininhas ou várias outras coisas bem aprofundadas. Para você se tornar um gênio, você precisa fazer aquilo que as outras pessoas pensam ser impossível de fazer, mas você sabe que é verdade, você sabe que é possível, porque você viveu uma vida que somente você viveu. E se você pegar a sua vivência e começar a misturar aquelas pequenas coisas que você viveu, você vai ter experiências que outras pessoas nunca nem imaginaram. E talvez você consiga achar aquela única coisa que, se você fizer, se você aplicar de fato, você possa
ser considerado um gênio no futuro, talvez até mesmo depois da sua morte, né? Talvez você não esteja aqui para presenciar isso. Mas essa, na minha opinião, é como você consegue se tornar um gênio. Claro, tem outros fatores, tem várias e várias outras coisas que não citei aqui, mas essa é uma hipótese minha, de um dos modos que você pode fazer isso. Mas é claro, tudo isso que eu falei não é nada sem execução. Se você apenas ter ideias maravilhosas e não executá-las de forma alguma, você vai continuar no 0 a 0. E é claro, eu não estou falando para você não ser um especialista. Se isso for mais de acordo com você, claro, vire um especialista. Estou dizendo um conceito que, para mim, faz bastante sentido, certo? Essa mistura de superdotação, generalista, né? Esses conceitos são muito parecidos. E, de certa forma, você pode estar aplicando elas mesmo sem ser um superdotado. Você consegue estar pegando uma coisa aqui, uma coisa ali, e talvez você não vá fazer o próximo Facebook com isso, mas talvez você consiga resolver o seu problema cotidiano com alguma dessas dicas. E lembrando da pergunta lá do início, lembra do chefe de cozinha e do químico da Boticário? Lembra que eu perguntei o que eles têm em comum? Pense o seguinte, se você pegar bem na base do que é os dois, basicamente os dois eles misturam ingredientes, misturam fórmulas para estar podendo fazer um produto, fazer algo que atice um dos 5 sentidos do seu cliente. A própria comida mesmo, a comida você também pode atiçar um dos 5 sentidos do seu cliente, que seja o olfato. O mesmo sentido que um químico também tenta atiçar. Então, talvez um ou outro conceito de um, você pode aplicar no outro. Afinal, o cheiro, né, é um dos 5 sentidos, às vezes, que gera uma empatia, que gera uma lembrança, né? Então isso é muito, muito forte. E sobre o iPhone, tecnicamente, o que fez, né, o Steve Jobs criar o iPhone foi pegando várias pequenas coisinhas e juntar no aparelho só. Então, ele não foi o primeiro MP3, ele não foi o primeiro celular, ele não foi o primeiro aparelho com internet, mas ele juntou tudo isso e ainda aplicou um design muito bom por cima. Então, isso sim é uma coisa revolucionária. Nada nesse mundo hoje em dia é criado do zero, certo? Porque do zero você precisaria aprender desde da era que aprenderam fogo para estar fazendo. Você sempre mistura 2 conceitos diferentes e transforma em um. Isso em qualquer área, seja em design, seja em inovação, de tecnologia, né, as mais avançadas do mundo. Por exemplo, a inteligência artificial, ela pega 2 conceitos diferentes, tenta simular, né, um pensamento humano, né, da melhor forma que consegue e mistura isso com programação, certo? Então, dentro mesmo da programação da inteligência artificial, tem vários e vários conceitos que vão se misturando, até criar o que temos hoje. Mas é isso. Me digam aqui nos comentários se vocês concordam ou discordam com o que eu falei aqui, tá? Eu não sou especialista nisso, né? Era uma coisa que eu estava estudando faz um tempinho, eu vi uma conexão aqui e, bom, eu decidi fazer um vídeo aqui, né? Tô querendo fazer esse canal pra tentar ensinar o que eu tô aprendendo, pra tanto eu poder aprender, né? De forma melhor o que eu estou estudando, mas também conseguir passar o que eu tô aprendendo adiante. Afinal, eu sei que algumas coisas são meio batidas, né, do que eu falei aqui, muita gente sabe, mas outras eu tento fazer uma conexão que eu sei que pelo menos não muita gente fez a conexão. Então eu quero passar a minha visão para quem está assistindo. Então eu espero que tenha gostado.